Olá, vamos dar continuidade então nas nossas aulas sobre conceitos básicos de deformação. O que nós vamos abordar nessa aula com alguns experimentos é como a gente pode classificar os tipos de deformação, levando em consideração a mudança ou não da orientação de marcadores de deformação durante a deformação e em relação ao esforço principal. Então não confundam tipo de deformação com componentes da deformação que a gente viu na aula passada. Nós vamos pensar em algumas perguntas para responder com esses nossos experimentos. Por exemplo, qual foi o comportamento dos marcadores de deformação durante o experimento? E pensar se houve ou não a rotação dos elementos que marcam a deformação. Esses experimentos, eu estou com as fotos aqui nessa apresentação para ela não ficar muito pesada, então eu passei para vocês a versão PDF alta definição dessa apresentação e os vídeos estão no YouTube, estão abertos, é só entrar no canal, mas tem o link aqui também, onde vocês podem ver as massinhas sendo deformadas. Então, para acompanhar melhor a aula, por favor, fiquem trocando, assistindo o vídeo, voltando para a aula, que vai ficar mais fácil de vocês acompanharem, né? Então, antes de começar com os experimentos, vou relembrar algumas fórmulas, alguns conceitos com vocês. Um deles, deixa eu pegar a minha canetinha aqui, é a elongação, que é representada por epsilon, esse E tortinho aqui, onde a gente pega o L, que é o comprimento final, menos o comprimento inicial e divide pelo comprimento inicial. Mas que é esse comprimento inicial? Calma que a gente vai dar uma olhada nos slides. Mas a ideia é assim, eu vou pegar no final da deformação alguma coisa, subtrair do que era antes da deformação e dividir. Então, para a elongação, a gente pode ter valores negativos, porque tem essa subtração aqui, dependendo se o produto da deformação é maior ou menor do que o tamanho inicial. Outro conceito é o de estiramento, que é a mesma coisa que 1 mais a elongação, ou simplesmente a gente divide o comprimento final pelo comprimento inicial. Então é uma taxa, é uma razão de quanto esse nosso corpo deformado aumentou ou diminuiu. Então se o L0 for maior ou menor que o final, a gente vai enxergar se ele aumentou ou diminuiu. Tem outros conceitos que a gente não vai trabalhar muito. Tem o do elongação quadrática, ou lambda, que é simplesmente o quadrado do estiramento. E um conceito que a gente vai usar para frente, e é interessante, mas não vai usar muito na aula de hoje, que é o de excentricidade, que é pegar o mais comprido, dividir pelo mais curto, o eixo onde teve mais estiramentos, dividir pelo outro e comparar o valor. Se antes da deformação tudo era igual e valia 1, 1 dividido por 1 é 1 só. É o número 1. Se você começa a deformar, você vai mudando essa relação e isso vai ter a ver com a esfericidade ou excentricidade da nossa elipse de deformação, que a gente vai ver, relembrar já já. Então aqui tem uma nota sobre os eixos x, y e z. Então a gente tem que lembrar que vou passar para o próximo aqui. Então aqui a gente tem x, y e z. Então essa é a representação tridimensional dos eixos de deformação. A gente já falou na aula anterior que a gente pode imaginar, para enxergar a deformação, uma esfera inicial de círculo unitário dentro do corpo deformado. Conforme isso vai deformando, ele vai virando uma elipse. Então o eixo de maior, onde tem maior deformação, onde o fluxo de partículas é maior, onde esticou mais, vai ser o x. O eixo onde tem mais achatamento, mais encurtamento, onde a esfera vai ficar menor em relação à inicial, é o eixo z, e o eixo intermediário é o y. Sempre respeitando essas premissas aqui, né? Eles são ortogonais entre si, e sempre o x vai ser maior que o y, maior que o z, ou o x igual a y maior que z, x maior que y igual a z. Então olhem aqui do lado, aqui embaixo, está escrito assim, ó, x igual a S1, y igual a S2. Então esse S é o S da fórmula aqui do estiramento. Então se eu pedir para vocês calculem o valor de x, y e de z, vocês vão poder usar essa relação de L no fim da deformação, dividir pelo inicial e calcular esses valores.
Então, em algum momento eu vou passar um exercício para vocês que vocês vão resolver com os números que vocês vão tirar desses vídeos que eu gravei. Vai estar lá como uma atividade no Google e vocês vão colocar sua resposta ali e me mandar uma foto da folha que vocês fizeram. Então, como que eu vou calcular esse L e L0? Aqui tem alguns exemplos que eu peguei do material do professor Fossen. Então vejam que aqui está escrito L, esse é o comprimento final depois da deformação. Então a gente enxerga aqui um conjunto de falhas geológicas ilustradas de maneira bem simples, que teve abatimento de blocos, mas conforme isso foi falhando e foi abrindo por extensão, eu aumentei o tamanho inicial, que é esse L0 aqui. Então o L final é maior do que o L0. E como eu faria para medir esses valores? Isso vai servir para o experimento ou para alguma prática que vocês precisem fazer na vida de geólogo. Então, eu posso pegar cada segmento desse que está pintado em vermelho aqui e medir. Ou eu tiro uma foto com escala e meço, ou meço no afloramento, e eu vou somar o comprimento de cada um desses trechinhos aqui e refazer a minha figura inicial aqui, qual que era o comprimento inicial. Por outro lado, se eu quiser medir o final, basta eu pegar o começo e o fim desse treco aqui e medir. Então eu tenho comprimento atual grande e com os segmentozinhos eu componho o comprimento inicial. Final, longo, inicial, curto, nesse exemplo aqui. Então se eu for calcular o epsilon, eu vou dividir esse L que está aqui, desculpe, vou subtrair desse L aqui o L inicial e vou dividir pelo L inicial. Posso fazer isso com outros exemplos, vocês ainda não estudaram, mas existe um tipo de estrutura chamado de budinagem, então aí é um cristal que está sendo rompido, e a ideia é a mesma. Eu posso medir o comprimento atual depois da deformação no afloramento, que é o comprimento total que está marcado por essa linha vermelha. Eu posso medir cada um desses segmentos ali embaixo, eles estão com cores alternadas para ver que foi medido individualmente cada um deles, e juntar tudo isso e medir se o comprimento final era 1, como está anotado aqui, ó. Esse comprimento inicial eu posso estimar somando cada pedacinho desse e falar que ele é 0,55. Então ele saiu do tamanho de 0,55 e ficou 1. Poderia fazer a mesma coisa tirando a foto, como aqui em cima, e desenhando no computador cada um desses segmentos e depois juntando um do lado do outro com uma imagem embaixo, fazendo, recompondo o tamanho do cristal. Isso também é um jeito de fazer e é um jeito bem inteligente no mundo que a gente vive. Tira uma foto com o celular com a escala, senta em casa, desenha no computador e recompõe. Bom, então vamos falar dos nossos experimentos, né? Então tem as instruções de como fazer. Se vocês tiverem empolgação, custa super barato essas massinhas, ou dá para fazer com água e farinha, e dá para brincar e ver na prática como isso funciona, né? Então, eu estou reforçando os links nos slides, lembrando que essa imagem aqui, desse lado, vai estar olhando para norte, então estou olhando ele como se estivesse de frente, e essa outra aqui olhando de lado. Eu mantive umas escalinhas nos experimentos, que se vocês precisarem tirar medidas ali, vai ter uma régua que eu ponho em cima, ela está marcada de meio em meio centímetro, e tem essas escalinhas que vocês conseguem tirar algumas medidas. Então, para todos os exemplos, o cubinho inicial vai ter arestas de aproximadamente 3 centímetros. Né? Então, para cada um, são 3 itens, um A, um B e um C, a gente vai pensar em algumas questões, e tem o experimento 2, que a gente vai comparar o que viu nesses 1A, B e C com o experimento 2. Né? Então a primeira pergunta é como quantificar a deformação. No exemplo que eu dei para vocês aqui, a gente conseguia ver que o mineral estava quebrado, dá para recompor o L inicial e o L final. Como pensar em fazer isso no nosso experimento e traduzir isso para o mundo da geologia, né? Então aí a pergunta, o que nos permite quantificar a deformação no experimento, né? E como representar o efeito dessa deformação e pensar no comportamento dos marcadores de deformação, que a gente vai desenhar neles mais para frente, em cada um dos experimentos. Isso é uma aula super importante para vocês e é bem legal entender esses conceitos para conseguir entender
que vem para frente da matéria, né? Então, de novo, o tamanho inicial, então as arestas desse cubo, aqui tem duas visões, uma de frente e uma de lado. Estou dizendo que é um cubo, então todas as arestas devem ter a mesma medida, e aqui a gente vai assumir que é 3 centímetros, né? Então, cada intervalinho desse aqui é meio centímetro, deve ter 6 linhas aí, se vocês contarem, né? Então, eu peguei e montei esse cubinho da forma que vocês estão vendo aí, coloquei um cartãozinho em cima e fui deformando, de forma que a força que eu estou fazendo é em cima do cubo, em uma única direção. Então, é uma compressão uniaxial, só tem o eixo. Eu estou colocando a mão em cima do cartão e estou apertando ele, e não tem nada restringindo deformação em nenhum dos lados do cubinho dessa maneira, e não tem nada desenhado nele. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Primeiro estágio da deformação. Então, a gente viu que passou de uma forma de um cubo, né? E ele está começando a se achatar. Então, para esse exemplo aqui, eu já dei as medidas, vocês vão usar isso para fazer um exercício depois, então desse aqui já está feito para vocês saberem como que vai fazer. Então, ele era 3, o L0 na altura dele, amacetei ele nesse L do primeiro estágio de deformação, virou 2. Então, ele achatou, diminuiu 1 centímetro. E essa deformação na vertical, que fez com que ele diminuísse, se manifestou como na outra direção, ou nas outras direções. Então, olhando, esse aqui é uma visão de frente, né? Que é a mesma que está aqui do lado, só que aqui está com a régua. Se a gente medir, a gente vai ver que a inicial era 3, era igual de todas as arestas, e passou para 3,5. Então, enquanto achatou 1 centímetro de um lado, aumentou meio, mas aumentou meio na frente e meio do lado também. Então, a deformação, o encurtamento vertical está sendo acomodado por extensão ou aumento de tamanho na horizontal, nesse caso aqui. Esse é o segundo estágio de deformação, então vejo que eu fui apertando mais, eu vou passar, vocês podem olhar com calma na apresentação de vocês, e chegando no estágio final, ele deu uma boa macetada. Veja que ele passou do inicial, que era 3, para o final, que era 1. Então, se vocês pegarem as fórmulas que eu passei, eu tenho uma colinha aqui, forem calcular, a gente vai ver que a elongação na vertical ela fica negativa, porque ele diminuiu o tamanho, e vai dar menos 0,66. E o estiramento, que é o S, vai dar 0,33. Então, estiramento menor que 1 significa que ele diminuiu. Elongação negativa significa que ele diminuiu. Se a gente pegasse na outra direção, que mais aumentou ali, então era 3 inicialmente, e ele passou para 5,5. Isso vai dar uma elongação de 0,83 e um estiramento de 1,83. 1,83 significa o quê? Que ele aumentou 83% de tamanho. E 0,33 é porque ele reduziu. Então, são fórmulas matemáticas simples de calcular. Então, respondendo as questões que eu deixei ali no início da apresentação. Como quantificar a deformação? Nesse caso aqui, a gente tinha a medida da aresta do cubo. A gente amacetou ele, viu aumentar e diminuir, conseguiu calcular. Mas o interessante é pensar o quê? Poxa vida, na natureza eu não vou achar um cubinho de rocha deformada. Vou achar um volume grande de rocha e um afloramento, e a partir daquele afloramento eu vou precisar de algo que marque a deformação. E o importante é que eu saiba a forma e a dimensão antes da deformação, para depois eu conseguir calcular, quantificar a minha deformação. Então, no nosso exemplo agora, deu certo, eu sabia o tamanho do cubo, mas em exemplos geológicos, a gente vai precisar de marcadores de deformação. O que nos permite realizar a quantificação do experimento. Então, esse foi o que eu disse, das arestas aqui, né? Então, como representar o efeito da deformação? A gente pode usar essas fórmulas matemáticas simples, que na verdade não são nada além da relação de uma razão entre o tamanho inicial conhecido e o tamanho final, que também é conhecido. Então, essa última questão aqui a gente vai abordar nos outros experimentos, que vai ficar mais fácil, né? Então, no experimento 1B, eu passei para vocês que usando
o mesmo cubo de massinha, a gente vai deformar, mas vai colocar alguns marcadores de deformação. Então vejam como que as coisas vão mudar bastante agora, porque nós temos boas referências para entender o que está rolando ali dentro. Então na primeira parte da aula eu falei que a gente tinha que aprender a pensar nesses sólidos como compostos por partículas, que essas partículas se deslocam no espaço. Com esses marcadores a gente vai poder ver coisas bem bacanas. Então, de novo, dá uma paradinha agora, clica no vídeo do YouTube, assiste umas vezes para entender, falar, estou entendendo o que está rolando, e volta para acompanhar aqui. Né? Então, eu desenhei marcadores nesse cubo, agora é a massinha branca. Então, se vocês olharem com um pouco de detalhe, vocês vão ver que tem uma marca circular que eu deixei aqui, difícil de desenhar, todas as faces desse cubinho de massinha. O conjunto de linhas azul faz ângulo de 90 graus entre elas. Legal. E se a gente pensar que eu estou fazendo uma força de cima para baixo, tem uma linha azul vertical que ela é paralela ao vetor de esforço, e tem uma linha azul horizontal que é perpendicular ao vetor de esforço. Então elas fazem ângulo de 90 graus, mas estão paralelas, estão coaxiais ao eixo onde eu vou fazer a força, que eu só estou apertando ele em cima. Beleza. O conjunto de linhas vermelha também faz 90 graus entre elas, é um xizinho assim. Mas ela não faz ângulo, ela não é nem paralela e nem perpendicular ao eixo de esforço, onde eu estou apertando. Então isso é super importante e a gente vai discutir já já o que está rolando aqui. E esse círculo vai ter uma medida que a gente pode medir ali, mas pode imaginar como tendo um círculo numa face, um círculo na outra e na outra, como se fosse a representação daquela esfera unitária inicial que eu falei. Vamos imaginar que antes da deformação, o estado de deformação é representado por uma esfera de eixo unitário dentro do volume. Então isso está extrapolado para as faces do cubinho para a gente poder enxergar. Então, de novo, eu peguei alguns estágios da deformação de lá do vídeo, então vamos ver o que acontece. Essa era a posição inicial, linhas desenhadas são perpendiculares entre elas. Quando a gente passa para esse primeiro estágio da deformação, a gente vê o quê? Bom, primeiro a gente vê que amacetou o cubinho, e sem tentar desenhar com alguma dificuldade aqui a forma do nosso círculo unitário que estava desenhado na face, a gente vai ver que ele virou uma outra figura geométrica. É uma figura geométrica que dá para ser representada por um eixo longo e um eixo curto. Uma elipse. Então, se cada face dele tiver uma elipse desenhada, compondo, eu vou ter um elipsoide, uma forma tridimensional. Outra coisa que a gente percebe, eu vou passar para frente, a gente vai enxergar melhor, é que essas linhas azuis continuaram perpendiculares entre si. A vermelha não dá para ver muito assim ainda, mas quase que dá para encarar que esse ângulo aqui já está ficando menor que esse outro cara aqui. Deformando um pouquinho mais, ou ao final da deformação, a gente vai observar que, vamos escolher um lugar para desenhar aqui, acho que aqui dá para ver, ó. As linhas azuis continuaram perpendiculares entre si, mas as linhas vermelhas não continuaram. Esse ângulo está muito maior do que esse. Então elas estavam assim, foram abrindo conforme eu apertei. Então, linha azul não rotacionou e manteve a relação angular. Linha vermelha não manteve relação angular. E o que aconteceu com o nosso círculo que virou uma elipse? Era um círculo, virou uma elipse e virou uma elipse maior. Mas os eixos dessa elipse não mudaram de posição. Então, quanto mais eu deformei, maior ficou, mas a posição dos eixos da elipse não mudou. Então, vocês já estão pensando, a gente falou que dá para representar a deformação com eixos de um elipsoide. Então deve estar rolando alguma coisa aqui que é bom para a gente. Então, houve rotação do cubo? Não, eu não torci o cubo, eu só apertei ele em cima. Houve rotação do marcador circular? Houve rotação das linhas azuis? Houve rotação das linhas vermelhas? Então vamos ver
no próximo slide, lembre de ligar, parar aqui, dar uma olhada no vídeo e voltar para cá, né? Então, não há rotação de linhas que são perpendiculares ou paralelas ao esforço principal. Então, não teve rotação do cubo, as arestas não rotacionaram. Rolou uma deformação heterogênea ali, quem está dando uma descartada, mas ela não rotacionou todo mundo para um lado. Houve rotação do marcador circular, a forma do marcador vai mudando, vai ficando uma elipse cada vez mais comprida, mas não tem rotação. Houve rotação das linhas azuis? Não, porque essas linhas elas representam os eixos, o eixo menor e o eixo maior dessa elipse desenhada na face do cubo. Então não teve rotação das linhas azuis. Houve rotação da linha vermelha? Teve. E o que está rolando aqui? Então, esse vai ser um tipo de deformação que a gente vai chamar ela de deformação não rotacional. E para ser bem simples, a gente vai pensar assim: se eu tiver um marcador de deformação que marca o eixo mais comprido da elipse e o mais curto, então o x de deformação e o z de deformação, que é o mais curto, esses eixos não rotacionam durante a deformação. Por isso que ela vai chamar de deformação não rotacional. Mas aí que vem a pegadinha. Isso não significa que outros marcadores que estejam em posição oblíqua, diferente de paralelo ou perpendicular em relação à força, à tensão, então isso não significa que essas linhas não podem rotacionar passivamente. Elas foram no embalo ali, todo estava sendo achatado. Isso acontece porque o fluxo de partículas vai fazer com que ela rotacione, e a gente vai abordar isso em uma outra parte de aula sobre deformação. Então, como quantificar a deformação? Isso a gente já tinha falado. E nesse caso aqui, o que nos permite realizar a quantificação do experimento? Os marcadores que a gente desenhou ali melhoraram muito a vida da gente. Então, a gente consegue usar os marcadores. Eu não dependo de medir as arestas. Eu posso medir aquela esfera, aquele círculo inicial que eu fiz em cada uma das faces. Então, facilita muito. E são esses elementos que a gente vai procurar nas nossas rochas. Por exemplo, um fóssil com geometria conhecida, elementos circulares como oides, vesículas em rochas ígneas, manchas de oxidação ou redução. Então, elementos que a gente sabe que tem uma forma geométrica conhecida antes da deformação. E da mesma forma, a gente pode usar aquelas fórmulas simples, aquelas razões entre o comprimento inicial e final, para representar o efeito dessa deformação. Então, se a gente for traduzir agora o que a gente conversou para termos de eixo de deformação, o que aconteceu nesse experimento aqui? Eu amacetei o rubinho, então em uma direção ele ficou muito menor. Então, essa direção, ou essa posição onde ele diminuiu, vai ser o eixo onde tem maior encurtamento, que a gente falou que é o eixo Z. E agora, onde está o x e o y? Como o cubo deformou de forma aberta, a gente não fez restrição em nenhuma das laterais dele, toda a deformação de encurtamento que eu vi na vertical foi compensada nas laterais. Então, se a gente tivesse que expressar isso matematicamente, a gente ia dizer que nesse tipo de deformação nós temos x igual a y, não pode ser, o y nunca pode ser maior que o x, devia ser x maior que y maior que z. Mas nesse caso aqui tem dois iguais e são grandes, vai ficar x igual a y, que é maior que z. Então o z está na vertical e o x e o y estão na horizontal. A gente pode escolher se deixa leste-oeste ou norte-sul. Na verdade, eles têm o mesmo valor em qualquer direção paralela ao plano horizontal. Então, o importante nesse experimento aqui é notar que as linhas paralelas aos eixos de deformação, aos eixos da nossa elipse, não sofrem rotação, mas linhas oblíquas podem sofrer rotação passivamente. Ela vai ser rotacionada durante a deformação. Então, para terminar esses exemplos onde a gente está fazendo uma compressão uniaxial em uma posição só, amacetando, e a gente já viu que isso vai se chamar, vai produzir uma deformação não rotacional, que é chamada de deformação coaxial, a gente vai fazer mais um experimentozinho onde eu vou segurar dois cartões e não vou deixar uma das faces do cubo, uma das posições, não vou deixar ela mudar de tamanho. Vamos ver como é que fica aqui. Então é o mesmo cubo, dessa vez eu pintei
de preto, o círculo para destacar aqui, sempre começando com o tamanho inicial de aproximadamente 3 centímetros de aresta. Então aqui, não sei se vocês conseguem acompanhar, tem um cartão segurando desse lado aqui e um cartão segurando aqui. Então a minha régua, aquela régua que eu estou usando, aquele pedacinho, ele entra no vão entre os dois cartões. Também tem, dá para ver aqui do lado, então eu vou botar a régua aqui em cima e vou amacetar. E não vou deixar ele aumentar em uma das direções. Então, para não ficar muito longo aqui, eu joguei vários estágios da deformação em um só slide, para a gente conversar, né? Então, o que acontece com a imagem da esquerda na sequência de imagens abaixo? Então, esquerda é aqui, eu vou fazendo força aqui em cima, esse treco vai amacetando mais, amacetando mais, amacetando mais. Se vocês precisarem medir isso depois, usem esses espacinhos aqui como escala de meio centímetro, dá para medir e fazer proporcional na escala, né? É só contar. Então, do início para o fim, teve uma direção que diminuiu bastante, bastante mesmo. Então, esse L final da vertical ficou bem pequenininho. E o L final, então aqui a visão que ele está olhando para norte, então eu estou vendo uma deformação leste-oeste. Então, na direção leste-oeste, isso aumentou um monte. Então, esse aqui é o L final mais comprido, esse aqui é o L final mais curto. Então, esse aqui vai ser o L, se é onde teve mais deformação, maior fluxo de partículas, a gente vai chamar do eixo X. E esse aqui, como a gente já viu nos outros experimentos, o esforço é vertical achatando ele, esse vai ser o Z, onde teve maior encurtamento. Então, a gente consegue ver nessa imagem da esquerda encurtamento bastante na vertical e estiramento na horizontal. E na outra imagem, o que aconteceu? Como tinha um cartão segurando, não mudou muito o comprimento. Não foi um experimento de laboratório muito criterioso, mas se a gente tentar desenhar reto aqui, a gente vai ver que esse comprimento aqui não variou. Eu tentei manter as imagens na mesma escala aqui, então isso manteve 3. Se a gente medir aqui, foi 3 do começo ao fim. Comeu um pedacinho aqui em cima do círculo, porque a massinha fez uma barriguinha para fora. Então a gente viu que em duas direções eu vi muita deformação e uma delas não mudou. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Ocorreu achatamento vertical e extensão leste-oeste. E não ocorre deformação em uma das dimensões. Então eu já rabisquei aqui, eu chamei de Z na vertical e X na horizontal. Então se são 3 eixos ortogonais entre si, qual que deve ser essa posição aqui? Então esse aqui é o L final na posição Y. E o L de Y final e inicial são iguais. O que aconteceu com a imagem, então? Reduz a altura de 3 centímetros para 1,5 na vertical, esse é o eixo Z, e aumenta o comprimento de 3 para 5,5, enquanto uma das medidas não muda. Então, nessa situação aqui, o que a gente tem é X, que é o grandão, maior que o Y, que é o que não mudou, que é maior que Z, sendo que o Y se mantém constante. Então, se a gente fosse calcular o valor dele com aquele S, vai dar 1 dividido por 1 e vai dar 1. Então ele não mudou. O comprimento inicial e final de Y é igual. E esse é um tipo especial de deformação que é chamada de deformação plana. E ela é chamada de deformação plana porque toda deformação pode ser expressa em um plano. E esse plano é o plano que contém o eixo Z e o eixo X, mais achatamento, mais estiramento. Então, deformação plana porque a gente enxerga toda a deformação no plano XZ. Então, imagine que a gente vai trabalhar muito com exemplos de deformação plana, que a gente consegue representar no papel e enxergar toda a deformação em um papel que é bidimensional, porque a outra dimensão não variou. Então, é uma deformação, um tipo de deformação importante para a gente. X maior que Y maior que Z e o Y
é igual a 1. Então agora, para completar os nossos experimentos, a instrução era montar um disco de massinha, enrolar as bordinhas dela, pôr uma caneta e fazer um movimento onde as mãos não vão nem aproximar, nem distanciar, elas vão correr uma em relação à outra, mantendo os limites paralelos. Outro jeito de fazer, que é a parte do que eu apresentei aqui, é pegar um tubo, como se fosse um canudo de um rolo de papel toalha vazio, colocar um papelzinho toalha, um papel higiênico em cima para ajudar a diminuir o atrito, coloca esse disco de massinha, segura na ponta dele e torce a mão. Isso também vai fazer um movimento parecido com o que eu desenhei aqui. Então a ideia é trazer essa lateral para cá e essa lateral para lá, ou empurrando com a mão ou torcendo em cima de um tubo. Novamente, eu recomendo que vocês olhem o vídeo. Lá no vídeo eu comecei com o cubo fazendo uma compressão uniaxial, mostrando a deformação coaxial, para depois comparar com essa deformação nova que a gente vai entender ela agora aqui. Então a ideia é dar essa torcida. Lembre que não é para juntar e nem separar a mão. Só correr assim. Então tem alguns exemplos aqui, vamos ver se a gente entende o que está rolando, né? Então esse aqui é o que eu disse agora, a gente pode torcer a massinha em cima de um tubo. Então vamos olhar o que acontece nesse exemplo aqui. Eu mantive conjunto de retas, de marcadores de deformação aqui, que eram originalmente perpendiculares entre si. Acho que eu consigo mudar a cor aqui. Opa. Faz de conta que está retinho. Azul está aqui e azul está aqui. Então, azul também era perpendicular. O conjunto de linhas azuis também eram perpendiculares entre si. E eu fui torcendo isso e aumentando a deformação. Assim como eu fui apertando o cubinho, aqui são etapas ou momentos durante a trajetória de deformação desse corpo deformado aqui. Então o que eu percebo é que assim que eu começo a deformar, essa minha forma circular que estava aqui vira uma elipse também. Então o eixo comprido dessa elipse está mais ou menos por aqui, assim, igual eu tentei desenhar a mão livre com essa canetinha azul. Conforme eu vou girando mais, esse eixo maior, esse eixo vai ficando cada vez maior, e ele vai rotacionando em relação à posição inicial. Então isso não acontecia no nosso outro exemplo, onde quanto mais a deformação aumentava no nosso corpo de prova ali, maior ficava aquela elipse. Mas os eixos entre elas, a relação angular nunca mudou, e as linhas que eram paralelas e perpendiculares ao esforço não rotacionaram. Então aqui está acontecendo rotação. Então se a gente der uma olhada aqui nessa forma final, vejam, dá para ver por aqui assim. Então retomando aqui, a gente consegue perceber que formou uma elipse e a relação angular entre essas linhas que eram perpendiculares, nesse aqui não está muito claro, mas dá para sentir que o que era perpendicular antes não ficou mais perpendicular. Vamos ver que tem mais exemplo aqui para frente. Então, se vocês acompanharem o vídeo, tem esse outro experimento que eu montei com umas luvas de látex preenchidas com farinha. E a gente consegue perceber que conforme eu vou aumentando a deformação, uma elipse onde o eixo X está aqui. E se o eixo X, o mais comprido, está ali, eu posso dizer. Então, se o eixo X maior da nossa elipse está aqui, eu posso dizer que o eixo Z vai ser o menorzinho aqui. Não está havendo deformação nessa outra posição, nessa outra direção, porque é uma coisinha fininha. Então, a gente vai assumir que ali vai ser o nosso Y de deformação. É um experimento que tem restrições na hora da gente construir. Então, essa é outra ilustração. E agora tem umas perguntinhas já com as respostas aqui do lado, né? Qual é o comportamento das linhas, a rotação,
Sim, aqui há rotação de todas as linhas, independentemente da posição inicial delas, diferente do outro experimento com a massinha, que algumas não rotacionaram. Aqui tudo rotacionou. O que aconteceu com a forma do marcador circular? Assim como no outro experimento, a forma saiu de algo circular para uma elipse. Mas aqui o que fica claro para a gente é conforme eu vou aumentando a deformação, a elipse aumenta, mas ela também rotaciona. Então o maior comprimento dela vai rotacionando, querendo ir para perto desse plano de máximo, de plano de cisalhamento, que é a minha mão, segurando e girando. Olhem lá no vídeo que vocês vão sacar isso de um jeito bem legal. Então, de novo aqui, eu conseguiria desenhar onde está o X. Esse aqui vai ser o mais comprido, que é o X, e esse aqui seria o Z mais curto, e o Y está em pé, entrando ali dentro. Eu vou voltar para a minha canetinha vermelha, que ficava melhor para a gente desenhar aqui. Então, o que está rolando aqui? No outro, era importante a gente comparar comprimento inicial e final. Aqui já está rolando o lance de relação angular. Quanto mais deformação eu tenho, mais os elementos estão rotacionando. Então, como vai chamar esse tipo de deformação? Isso aqui vai ser chamada de deformação rotacional ou não coaxial, porque não se mantém a coaxialidade do eixo de deformação com a posição do esforço principal. Na aula de esforço eu vou trabalhar bastante isso com vocês. Vocês vão entender esse lance de coaxialidade da deformação com a posição dos esforços. Então essa vai ser a chamada deformação não coaxial ou deformação rotacional. Esse aqui é o exemplo feito com a massinha segurando na mão e não em cima do tubo. Então, de novo, a gente vê o material inicial não deformado com vários marcadores de deformação, e conforme a gente passa pelo momento 1 de deformação e momento 2, esses marcadores vão ficando com uma forma não esférica, onde um eixo é maior, outro é menor, por isso que não é esférico. E quanto mais deformação eu tenho... não apareceu aqui. Então, o X, nesse aqui estava nessa posição, e o X de deformação, nesse outro exemplo aqui, está mais deitado. Então, conforme aumenta a deformação, aumenta também, modifica também essa relação angular. O eixo fica mais comprido, mas todos os marcadores acabam rotacionando, e o marcador que marca o X de deformação rotaciona também. Por isso que essa é uma deformação rotacional, diferente da outra que só algumas linhas que tinham posição oblíqua estavam passivamente rotacionando. Né? Todas as linhas rotacionam. O elipsoide de deformação também rotaciona nesse exemplo aqui. Isso não ocorre na outra deformação, que era coaxial. Pode-se utilizar as mesmas ferramentas para quantificar? Sim, eu posso usar também aquela, mas aqui não basta só aquilo. Então a resposta não, eu preciso de uma relação angular, onde quanto mais deformação eu tiver, mais essa relação angular vai ser modificada e vai ter lá um termo que a gente vai usar, que vai ser o ângulo de cisalhamento. Então, só para fechar, esse é um outro exemplo que a gente fez em sala de aula, uma vez, e marcou com uma tampinha de uma lapiseira e afundou na massinha. Quando deformou, formaram essas estruturas aqui, talvez vocês já tenham um pouco de familiaridade, que parecem sombras de deformação ou franjas de recristalização em volta de porfiroblastos ou porfiroclastos em rocha. Então esses experimentos são super legais e a gente aprende muito com eles. Valeu!